Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas, meus irmãos, para Jesus. Glória a Deus. Feche os olhos. Eu quero te convidar hoje para nós entrarmos na presença de Deus. E hoje a minha filha vai fazer uma oração para abençoar o nosso culto. A paz do Senhor. Feche os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, que o nosso culto venha ser uma bênção, que Jesus esteja aqui no nosso meio e que o Espírito Santo conduza esse culto. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Jesus, por mais um domingo. Obrigado, Jesus, por mais uma hora, por mais um momento que nós estamos diante do Senhor. Nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer. Queremos abrir o nosso coração para a sua presença. Queremos abrir, Senhor, os nossos pensamentos para o Senhor entrar dentro de nós. Nós precisamos de Ti, Jesus, todos os dias da nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, dispostos a Te receber, a Te agradar. Estamos aqui nesta manhã dispostos a sermos cheios da Sua presença. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha sobre cada uma destas pessoas. Que a Tua presença, Senhor, comece a descer aqui no nosso meio e a encher os corações. Porque bendito é o nome do Senhor todos os dias, em todos os momentos. Nós não queremos Te buscar, Te adorar somente quando está dando certo as coisas. Nós queremos buscar o Senhor em todas as horas da nossa vida. E hoje, Senhor, nós viemos aqui dispostos a buscar de Ti, dispostos a buscar do Senhor aquilo que o homem não pode nos dar, aquilo que o mundo não pode nos entregar, que é a Sua presença, que é a Sua unção. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar. Comece a buscar a presença de Deus aí na sua cadeira. Comece a buscar a presença de Deus aí onde você está. Abre o seu coração e diga para Jesus: Jesus, eu te amo, Jesus. Abre o seu coração e diga para Ele: Tu és a minha âncora, a minha esperança. Diga para Ele: eu não sei viver sem o Senhor, Jesus. Eu não sei viver sem a Sua presença. O Senhor tem sido o meu rochedo todos os dias. O Senhor tem sido a minha alegria todos os dias. Então vem, Espírito Santo, nesta hora. Espírito Santo de Deus, venha e começa a nos visitar. Espírito Santo de Deus, vem e começa a tocar de vida em vida. Começa a tocar de pessoa em pessoa, Jesus. Começa a visitar, Senhor, cada uma destas pessoas, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos, para a glória do nosso Senhor Jesus. Doce presença, aleluia. És meu abrigo, meu protetor, em Ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que a Tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e Tua palavra está de pé. Declare para o Senhor: és minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei.
adore a presença do Senhor. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor em ti com pé irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Receba a presença dele, receba a presença do Espírito Santo. És minha âncora, A minha esperança. a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Aleluia. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Sim, Jesus, nós não temeremos, Senhor, mas nós buscamos a Tua presença, porque o Senhor está conosco, Pai. E nesta manhã, nós direcionamos a nossa adoração diante do Senhor. Aleluia. Fale com o Senhor nessa manhã, diga para Ele o quanto você o ama. Diga para Ele o quanto você precisa da presença viva dEle dentro de você. Peça para Ele: Senhor, acende a chama da Tua presença em mim. Ah, Jesus, nós queremos senti-lo, Pai. Nós queremos ser, meu Pai, transportados daqui através do Teu Espírito, Senhor. Então fala o nosso coração, Jesus. Fala o nosso coração, Senhor. É maravilhoso o nosso Senhor. Vai abrindo o seu coração. Jesus, Ele quer passear dentro do seu coração. Ele quer colocar o trono dEle, o governo dEle dentro de você. Por isso hoje a presença de Deus está aqui no nosso meio. Assim como antes da fundação deste mundo, a presença do Senhor já pairava sobre as águas. O Senhor quer começar a visitar homens e mulheres que estão aqui conosco. Você será visitada, você será visitado pela presença dEle. O Senhor descia toda a viração do dia para falar com Adão. O Senhor hoje não tem hora para vir até nós. Aonde nós o invocamos, aonde nós o chamamos, Ele está ali conosco. A presença do Senhor está com você se você a invocar. Isaías vai declarar: invocai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai a Ele, porque Ele está perto de você. Busque ao Senhor, invoque a sua presença. Diga para Ele: eu não quero sair daqui vazio. Diga para Ele: eu não quero sair daqui do mesmo jeito, Jesus.
Diga para o Senhor: eu não quero sair daqui debilitado, fraco. Eu quero sair daqui hoje fortalecida pelo Espírito Santo. Eu quero sair daqui hoje forte pelo Espírito Santo. Nós temos estes minutos para nós nos envolvermos com Ele. Se envolva com a presença dEle. Diga para Ele: eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus. Doce presença. Sua presença, Senhor, está aqui conosco. És meu abrigo. Aleluia. Meu protetor, em Te confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Toda a igreja cante com alegria para o Senhor. És minha âncora, A minha esperança, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre um bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora. Solte a sua voz, minha esperança. adore a Ele, diga pra Ele: em quem minha fé firmada está. eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Diga para Ele: eu não temerei, Senhor, mas eu confiarei em Ti. Senhor, ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, Senhor, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que nos guia, Pai. O Senhor é aquele quem nos conduz, Senhor, tanto nos momentos de aflição, os momentos difíceis, como também nos momentos de glória, os momentos de bênçãos. O Senhor está ao nosso lado, Pai. Jesus, venha atrair corações nessa manhã, Senhor. Venha alcançar, meu Pai, este que chegou aqui precisando, com fome e com sede da Tua presença. Chame por Ele, chame por Ele. Peça para Ele entrar dentro do seu coração. Peça para Ele te limpar, para Ele te moldar, para Ele fazer morada sobre você. Aleluia, Jesus, vem batizar pessoas nesta manhã com a Tua presença. Tu és minha vida. Sim, Jesus. Jesus, és meu amigo. Fale com Ele, fale com a presença do Senhor Jesus. E a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Te adoramos, Jesus. Sem Ti não há valor em mim,
Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Declare isso para Ele. Diga: Senhor, a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Aleluia. Atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Feche os seus Atrai olhos. o meu coração. Feche os olhos, busque a Atrai Ele. o meu coração. Aproveite esta oportunidade do Atrai Espírito o Santo. meu coração. Sim, Jesus. Eu posso te tocar. Venha atrair os corações, meu Senhor. Apresente o seu coração do jeito que ele está. O Senhor, Ele é o médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ah, o Senhor está aqui conosco nesta manhã. O Senhor está atraindo homens e mulheres para Ele. Minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença, e a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai, Jesus, atrai o meu coração. Declare para o Senhor, peça para Ele. Atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Eu mais quero a ti, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Eu mais quero, eu mais quero a ti. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aleluia. Sim, Jesus. É a sua presença, Senhor. Que a sua presença venha entrar nos corações nesta hora. Que a sua presença venha entrar, Senhor, nos corações machucados, feridos. Senhor Jesus, nós queremos nos envolver com o Senhor nesta hora. Senhor Jesus, nós queremos nos envolver com o mundo espiritual nesta hora. Nós te adoramos, nós te louvamos, ó Senhor Jesus.
Espírito Santo. Atrai o meu coração. Levante as suas mãos para Ele, diga isto para o Senhor. Atrai o meu coração. Peça para Ele atrair o coração. És tudo que eu mais quero. Sim, Senhor. Aleluia. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aleluia, Jesus. Tire agora estes minutos para você e o Senhor começar a falar, conversar, se expressar diante da presença do Senhor. Você pode agora começar a se renovar pessoalmente. Como o Senhor é maravilhoso aqui neste lugar. Como a sua presença ela é viva aqui neste lugar. Jesus, aqui tem pessoas que estão necessitando tanto do Senhor. Pessoas que vieram para te agradecer, mas outras que estão preocupadas, ansiosas. Algumas que estão enfrentando situações tão difíceis que elas chegam a pensar que não será possível vencer aquilo dali. Mas há outras que estão com a fé lá em cima, Jesus. Há outras que estão descansando no Senhor, confiando no Senhor. Mas também há aqueles que estão aqui hoje derramando o seu coração, derramando as suas lágrimas, revelando ao Senhor todas as suas fraquezas, as suas falhas. E todos nós estamos aqui dependendo de Ti, Jesus. Sejam aqueles que estejam vencendo, ou aqueles que estejam perdendo, ou aqueles que estejam parados, outros lutando, todos nós estamos dependendo do Senhor. E a nossa dependência é o Senhor. O Senhor vai declarar através da palavra dele que bem-aventurado é o homem cuja esperança é o Senhor. O Senhor tem sido a nossa pátria, o Senhor tem sido a nossa esperança, o Senhor tem sido a nossa confiança, a nossa rocha. É nele que nós estamos edificando a nossa casa, é nele que nós estamos edificando a nossa vida, é nele que nós estamos abençoando os nossos filhos. Espírito Santo, começa a caminhar aqui no nosso meio e a falar com pessoas. Pessoas estão precisando te ouvir, pessoas estão precisando ouvir a sua voz, outras estão precisando receber o abraço de um pai. Só que o Senhor não é um pai homem, o Senhor é um pai celestial. O Senhor sabe o que você está vivendo, o Senhor sabe o que você está passando. Então hoje você não precisa esconder nada dele, você pode revelar a ele, falar a ele. Eu não sei se você chegou aqui hoje com aquele pensamento de: Senhor, me responde o que eu devo de fazer. Se você falar com ele e você está nele, o Senhor vai declarar que nós pediremos o que nós quisermos e ele nos entregaria. Senhor Jesus, começa a responder as perguntas, os questionamentos, ainda aqueles que para nós a resposta vai ser difícil de ouvir, mas responda-nos nesta hora. Senhor, responda nesta hora, Jesus. Responda, Senhor. Eu oro em voz alta para que eles venham ouvir e eles venham crer. O Senhor não é um Deus de madeira, um Deus que está parado, travado, paralisado. O Senhor é um Deus que desceu do madeiro, o Senhor venceu o madeiro. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou.
E o Senhor lançou uma promessa sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, sobre os seus discípulos. O Senhor declarou a eles: eu estarei, o Senhor estará conosco. A presença dele estará conosco. E é a presença do Senhor quem nos garante a nossa vitória. É a presença do Senhor quem nos garante as portas abertas. É a presença do Senhor quem nos garante uma família salva. É a presença dele. Porque aonde o Senhor está, ali há milagres, ali há sinais, ali há maravilhas. Toda glória seja dada a Ele, todo louvor seja dado a Ele, toda exaltação seja entregue a Ele. É a Ele, é ao Senhor Jesus. Diga para Ele: eu te amo, Jesus. Diga para Ele: Jesus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a razão, o motivo de eu estar aqui hoje. Eu não vim aqui por causa dos homens, eu não vim aqui para bater carteira, não, Senhor, eu vim aqui não como religioso, mas eu vim aqui hoje me render aos seus pés, eu vim aqui hoje me lançar aos seus pés. É muito tempo longe do Senhor, ainda que seja 5 minutos, ainda que seja 20 segundos, nós não queremos ficar longe dEle, nós queremos andar com Ele, nós queremos estar lado a lado dEle. Senhor, começa a visitar o seu povo, Senhor. Senhor, começa a atar as ataduras, liga elas, cura as feridas, cura estas mulheres dos traumas, cura, Senhor Jesus, esta mulher deste problema psicológico, emocional. Senhor Jesus, toca nela, Senhor. Toca, Senhor Jesus, e começa a restaurar este coração, começa a restaurar, Senhor, estas emoções. O Senhor pode fazer isso, nós sabemos. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tem a palavra, não desmerecendo, mas a sua palavra, ela é mais eficaz do que qualquer profissional venha falar conosco. Se o Senhor falar conosco, nós seremos curados de depressões, de ansiedades, de síndromes do medo, do pânico. Se o Senhor falar conosco, meu Senhor, o nosso coração não vai mais ter medo, ele vai se fortalecer. Por isso fala, Senhor Jesus, com estes homens, fala para eles que o Senhor é um Deus provedor, fala para eles, meu Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus que traz providência milagrosa, como o Senhor nos disse nesta quinta-feira: vai ao mar, Pedro, e você vai pescar um peixe, na boca do peixe há um dinheiro. Sim, é uma pesca, é um milagre. É um milagre que o Senhor fez na vida do seu discípulo, dando a ele a entender que o Senhor é um Deus de providência e que não nos deixaria passar por certas situações tão difíceis que nós não possamos suportá-las. Espírito Santo, começa a restaurar este casamento que está em crise, Espírito Santo. Quem sabe esta mulher está escondido deste homem, o que ela tem vivido, o que ela tem passado, e ele, por não conseguir, Senhor, observar, ele por estar muito atarefado, cheio de compromissos, não consegue ver que a sua esposa está no seu lado sofrendo. Mas o Senhor pode despertar ele, o Senhor pode despertar ela, o Senhor pode fazer esta intimidade florescer novamente, Jesus. O Senhor pode fazer, Senhor, esta casa ser uma casa de paz, uma casa de união, de alegria. Espírito Santo, nós queremos hoje entregar tudo nas suas mãos. Comece a entregar, vai entregando. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas entrega para o Senhor, entrega a Ele, não carrega mais este fardo, entrega para o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu quero lançar sobre o Senhor a minha ansiedade. Diga para Ele: Senhor, eu quero uma resposta de Ti. Diga para Ele: Senhor, nem que eu tenha que restaurar o meu altar para o Senhor descer, mas o Senhor desça aqui, Jesus. O Senhor desça neste altar, Jesus, e começa a receber as minhas ofertas, e começa a receber as minhas orações, as minhas oferendas que eu ofereço ao Senhor. Jesus, obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel em nos responder.
Obrigado, Jesus, porque nenhuma das suas promessas pode falhar, nenhuma das suas bênçãos pode retroceder. Ah, Espírito Santo, nós entregamos tudo a Ti nesta hora, nós entregamos tudo ao Senhor nesta hora. Eu quero entregar a sua vida, o seu coração, os seus filhos, sua vida financeira, sua empresa, seu trabalho, os seus negócios, os seus projetos, os seus sonhos. Eles estão agora nas mãos de Deus, num lugar onde ninguém pode tocar, num lugar onde ninguém pode roubar. Estão lá, estão nas mãos dele. Levante as mãos comigo. Você pode orar junto com o pastor e falar: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, diga: e tudo que tenho em tuas mãos, no nome do Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom. Pode sentar. Glória a Jesus. É isso que o Senhor faz. O Senhor está conosco. O Senhor está junto conosco e Ele não irá nos desamparar em meio a qualquer situação que venha a surgir, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia, abra ela no livro de João 11:41, para a glória de Deus. Livro de João, capítulo 11, no versículo 41, nós vamos ler até o versículo 43, para a glória de Deus. João, capítulo 11, versículo 41. João 11:41. Essa palavra que o Senhor me entregou ontem era acho que umas 9 horas da noite, mas eu estava muito cansado, acabei indo dormir e me programei para me levantar meia-noite para estudar um pouco a palavra e ler a Bíblia, mas eu estava muito cansado, não conseguia me levantar, muito cansado mesmo, e então me acordei 2h50 da manhã, e fiquei orando e lendo a Bíblia até as 4h21 da manhã. E aí, enquanto na madrugada eu lia essa palavra, o Senhor vinha falando comigo e eu vinha anotando algumas coisas. O Cleiton me mandou um vídeo esses dias, ou ontem, a respeito da intimidade com Deus, que é um ato muito... não é algo fácil. Você levantar na madrugada e ficar acordado, lendo Bíblia, orando. Isso é só para quem... não é para quem, é para quem tem realmente uma disciplina. A disciplina, ela, além de ser uma correção, ela é um ensino. Quando você vai para a escola, ou antes de você ir para a escola, o pai te disciplina, te corrige. Quando você chega na escola, o professor te dá disciplinas, te ensina. Então a disciplina vai além de uma puxada de orelha, mas ela também é um ensinamento. E a disciplina tem que estar em nós. Ela surge em nós e nós temos que fazer isso. Então, na madrugada, eu sei que às vezes você fala assim para o pastor: pastor, mas eu levanto 4 horas da manhã. Irmãos, eu já trabalhei de CLT. Eu já trabalhei também. Eu já puxei chapa de MDF, eu já cortei, eu já pintei, eu já plantei grama com balaio. Eu sei que é difícil. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu ainda continuava trabalhando, eu não era nenhum desocupado. Eu ainda continuava trabalhando. Eu escalava momentos de orações na minha madrugada. Como eu gostava de chegar no meio-dia e dormir, falava para minha esposa esses dias. Mas eu comecei a aplicar uma disciplina na minha vida. Eu tinha um som grande, cheio de luz azul, e era 5 CDs na época.
Eu colocava os CDs ali, sentava no temor que tenho até os dias de hoje. O esfriamento espiritual. Tenho muito medo de esfriar espiritualmente. Numa roda muito tempo atrás, em 2015, 2016, eu estava na roda de pastores, os pastores tudo mais velhos do que eu. E eu bem jovem, mostrei, agora no futebol, mostrei para alguns irmãos, eu com a minha filha no colo, eles acharam que era uma criança com outra criança no colo. Eu tinha mais ou menos aquela idade ali, aquela aparência, e os pastores conversando sobre o futuro, e como eles iriam, o que eles faziam no seu dia a dia. E eu falei, eu tenho muito medo das reações de Deus no meu futuro. Por isso eu tenho procurado vigiar naquilo que eu faço. Porque tudo que eu faço hoje é uma semente plantada para o dia de amanhã ou para daqui 2 anos. Então, levante de madrugada. Eu tenho colocado no meu coração que a desculpa nada mais é do que uma mentira. Ela nada mais é do que mentir. Mentir é pecado. A desculpa é uma mentira. Uma desculpa disfarçada, uma mentira disfarçada. A gente tenta disfarçar ela, mas ela é uma mentira. Então aplique isso no seu coração, de você ser disciplinado em ter uma intimidade com o Senhor. Em ter uma intimidade com o Senhor e se manter vivo com Ele para a glória de Deus. Amém? João 11, 41. Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Aqui tem pessoas que vieram para Te ouvir. E como eu falava com o Senhor na madrugada, eu pedi, Senhor, traga eles para ouvirem o que o Senhor tem para falar com eles. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 11, a Bíblia vai relatar um dos maiores, não, o maior milagre que Jesus, Ele faz, que é a ressurreição. Para mim e para você é inconcebível nós imaginarmos que um ser humano, depois de dias morto, pode ressuscitar. Mas quando cremos em Jesus, temos fé no Senhor Jesus, sabemos que Ele pode fazer isso. Mas alguns que estão aqui, depois de ver aquela pessoa no caixão, ou indo para a sepultura, já não temos esta fé de acreditar que Ele vai sair lá de dentro e Ele vai ressuscitar. Uma coisa é alguém dar uma parada e você orar nessa pessoa, ela voltar. Mas agora uma pessoa depois de 3 dias, 4 dias, dentro de uma tumba, o Senhor chega diante de uma multidão, vai visitar o seu amigo Lázaro, a família de Lázaro, e Ele manda tirar a pedra do túmulo, manda tirar as faixas do rosto de Lázaro e dá um grito para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai caminhando de dentro daquela tumba. Diga glória a Deus. Os ricos naquela época não enfaixavam o rosto. Lázaro não era um homem rico, a família dele não era uma família rica, então se enfaixava o rosto. Por isso que a Bíblia diz que Jesus diz: tirem as faixas dele, ajudem ele a sair. Jesus está diante de uma grande multidão e também está com os familiares do morto, e ele faz a seguinte oração. Versículo 41, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, versículo 41, perdão. Tiraram então a pedra,
E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Diga glória a Deus. Jesus está diante da multidão e ele faz a seguinte oração: Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Só que eu estou falando desta forma para que a multidão presente, as pessoas presentes, elas venham crer que o Senhor me enviou. Que o Senhor me trouxe até aqui. Aí há um detalhe no versículo 43 que ele diz assim: e orou em alta voz. Ele soltou a voz, projetou a voz e disse: Lázaro, vem para fora. E isto daqui, antes de eu dormir, o Senhor falava muito comigo a respeito da oração em voz alta. Orar em voz alta. E isso começou a falar muito comigo. Eu sou o tipo de pastor que ora em voz alta. Gosto de orar em voz alta. Gosto de orar antes de comer, em voz alta. Gosto de orar quando estou sozinho, em voz alta. Gosto de orar em voz alta quando tem outra pessoa perto de mim. Gosto de orar no nosso futebol em voz alta. Eu gosto de projetar a voz para fora para orar. Eu não gosto de cochichar com Deus. Eu não gosto de falar muito em pensamento com o Senhor. Apesar que eu sei que Ele é onisciente, onipresente. Ele ouve pensamentos, Ele ouve cochicho, mas eu não gosto. Eu acredito que a oração em voz alta, além de me edificar, edifica os meus ouvintes. Jesus então declara: eu oro em voz alta para que os que estão vivos venham crer que foi o Senhor quem me enviou. Ele não está falando do morto, ele está falando dos vivos. Mas no livro de João, capítulo 5, versículo 25, ele declara também, um pouco antes, ele fala assim: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. João 11, 43, fala que ele falou com o morto em voz alta e o morto também ouviu a sua voz. Ele revela o seu poder, a sua unção, a sua onisciência e onipotência. Ele consegue estar neste mundo e também no mundo espiritual em voz alta. Eu creio que quando você ora em voz alta, você não está só neste ambiente natural, você vai para o ambiente espiritual. Você invade esse ambiente, essa porta se abre. Esse lugar chega. Por isso que sempre quando eu vou atender alguém, ou casais, ou pessoas, eu falo: ore em voz alta para que um e o outro se ouçam. Porque orar em voz alta é intimidade, é quebra de orgulho, quebra de prepotência. Orar em voz alta para o outro ouvir não é religiosidade, mas é demonstração de dependência de Deus. Orar em voz alta é fazer com que a outra pessoa também venha ouvir o quão frágil e falido eu e você somos. Porque nós em voz alta oramos e comentamos com Deus, e a pessoa que está perto de nós está ouvindo: Senhor, eu não consigo sentir, Senhor, eu não posso sem o Senhor. Ela está ouvindo, isso edifica a outra pessoa que está no lado. No livro de Isaías capítulo 8, versículo 19, fala que os necromantes e os adivinhos gostam de cochichar entre os dentes para falar com os mortos. Necromantes são os médios, os espíritas que gostam de invocar espíritos de mortos. Só que eles não falam em voz alta, eles cochicham. Jesus não é vidente,
Jesus não é nem um simpatizante, Jesus é um filho de Deus que ora em voz alta. E os vivos ouçam e conseguem ouvir, a sua voz, como os mortos também. Então a oração em voz alta, ela é poderosa. Há um ditado que não sei quem foi o abençoado de Deus, que implantou no coração das pessoas, que se orar em voz alta, o diabo pode ouvir a oração e atrapalhar os planos de Deus. Meu irmão, quem é o diabo? O que o diabo conseguiu fazer quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora? O diabo não é onisciente, não é onipresente. Todo o poder está no Senhor Jesus. Diga glória a Deus. A ressurreição de Lázaro é um dos milagres mais surpreendentes de todos para nós seres humanos. Pois para nós homens, ver alguém sair do túmulo depois de dias é assustador. Mas Jesus chamou-o tão facilmente, como se Lázaro estivesse vivo ou dormindo. A oração de Jesus foi em voz alta, falando com o morto, como se ele estivesse vivo ou estivesse dormindo. Você consegue imaginar, materializar isso? Depois de 4 dias, 3 dias, a pessoa dentro do túmulo, chega lá o Filho de Deus e diz: irmãozinho, vem para fora. Imagina os homens daquela época, os discípulos, os familiares, vendo aquele homem sair, porque o Filho de Deus orou em voz alta. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a oração em voz alta traz vida. Orar em voz alta é invocar a vida para onde não existe vida. É colocar e implantar vida. Por isso que seu casamento não pode ser aquele casamento: eu estou no meu secreto, meu irmão. Eu estou no meu quarto, eu estou no meu banheiro. Esse é o seu momento. Mas o momento seu, da sua esposa, da sua esposa e do seu esposo, a oração tem que ser em voz alta. Para que haja vida no meio de vocês, para que haja vida no casamento de vocês. Diga glória a Deus. Os seus filhos têm que ouvir a sua oração. Eu chego a despertar as minhas filhas na madrugada, porque eu oro em voz alta. E na manhã seguinte elas falam: pai, o pai estava orando dentro do quarto. Porque eu ouvi o pai orando. A oração deve de ser feita em voz alta. Em João 5,25, Jesus havia dito que os mortos ouviriam a sua voz, a voz do Filho de Deus. E em João 11,43, que é o que nós estamos lendo, Jesus cumpre esta profecia no milagre de Lázaro, orando em voz alta. Você quer ver as coisas ressuscitarem? Você quer ver as coisas acontecerem na sua vida? Ore em voz alta. Projete a sua voz para fora. Pastor, eu não sei orar, nem eu sei falar em voz alta. Uma vez um pastor foi questionado: por que vocês oram tão alto se Deus não é surdo? E ele responde: mas eu também não sou mudo. Deus não é surdo e eu não sou mudo. É tão libertador orar em voz alta. É tão bom você lançar para fora, não como um religioso, mas sim como um dependente de Deus. Há um poder espiritual na oração em voz alta. A oração em voz alta traz vida para os seus ouvintes. Quantas pessoas já foram cheias de fé quando alguém orou em voz alta? Estavam acabadas, destruídas, sem esperança, mas alguém, um filho de Deus, um abençoado de Deus, chegou lá e falou: haja vida sobre você. E ela creu,
Eu fico imaginando algumas pessoas que gostam de orar cochichando, que gostam de orar só em pensamento. Amém, não estou criticando. Deus ouve todas as orações. Mas existe um poder na oração em voz alta que faz as pessoas que estão ouvindo a oração, elas terem fé, elas acreditarem. Imagina Marta, ela acreditava na ressurreição, que é a irmã de Lázaro. Ela disse assim: eu creio que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Jesus diz assim para ela: Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. Jesus então diz: tirem a pedra. Lázaro, vem para fora. Ela ouviu o Senhor orando em voz alta. Você acha que essa mulher, a fé dela não aumentou? Ela tinha fé que no último dia, quando Jesus voltasse, os mortos ressuscitariam. O que vai acontecer quando ele falar? Mas ela pôde ver, presenciar e aumentar a sua fé quando Jesus orou em voz alta e viu o irmão dela saindo de dentro do túmulo. Às vezes você está tentando convencer o seu marido, tentando convencer a sua esposa, tentando convencer o seu patrão, tentando convencer os seus companheiros de que Deus é bom, de que Deus faz milagre, de que Deus prospera. Irmãos, você vai conseguir fazer eles crer quando você orar em voz alta. Sair dos cantos, parar de... e falar em voz alta: Senhor Jesus, eu estou aqui diante dos meus irmãos, eu estou aqui no meu emprego, eu estou aqui com a minha esposa, eu estou aqui com o meu esposo, eu estou aqui diante dessa situação. Faz um milagre, porque o Senhor é poderoso. As pessoas que estão em volta ouvirão a sua oração, e elas verão e testemunharão o poder de Jesus, que é trazer vida onde não tem vida. A oração é poderosa, diga glória a Deus. Quando nós oramos em voz alta, há esse poder espiritual na oração. Ore em voz alta perto de pessoas. A oração em voz alta vai tirar todo o medo que você tem. A oração em voz alta vai tirar toda a vergonha que você tem, toda a timidez que você tem. Você será uma pessoa posicionada no mundo espiritual e no mundo físico também. Você será uma pessoa... Isso não vai ajudar você somente na oração. Isso vai ajudar você a se comunicar com outras pessoas. Isso vai abrir portas para você. Quando você fala em voz alta, quando você ora em voz alta, isso destrava algo em você. Você olha para um pastor agora que eu falo muito, eu falo em voz alta, eu converso. Mas se você me visse há anos atrás, quando eu era obreiro, quando eu era membro, eu nem falava. Dificilmente eu dava paz para alguém. Era muito tímido. Mas eu comecei a praticar a oração em voz alta. E isso foi me destravando. Isso foi mudando a minha vida. Porque o mundo espiritual, ele funciona. E ele funciona aqui também no mundo físico. Ele faz o morto ressuscitar. Diga glória a Deus. Quando o Senhor orou em voz alta, o morto ressuscitou. Ore na igreja, irmãos, vamos orar. Isso aqui é para tremer as paredes, irmãos. Isso aqui não é para nós ficar aqui ouvindo a oração do outro. Ou não é para nós ficar aqui, Senhor. Não, é para nós orar, para nós lançar para fora. É para nós mover esse mundo espiritual. Eu sabia quando o meu patrão estava difícil as coisas dentro da empresa. Eu era o único funcionário dele, mas nós já sumia de perto de mim. Eu sabia, cara, as portas vão se abrir agora nesse lugar aqui.
Porque ele estava dentro do escritório dele, sentado, finado Jacques Pelisson, sentado orando em voz alta. Deus, eu sei que tu podes. Jesus, eu sei que o Senhor toca nos corações dos empresários para vir aqui. Eu sei que o Senhor toca nos corações dos lojistas para vir aqui. Alguém precisa de um guarda-roupa, Deus. Alguém precisa de um guarda-louça. Alguém precisa de algum móvel. Meu irmão, era incrível. Eu ouvia ele orar. No mesmo dia chegava alguém lá. Você acha que ele não ficava cochichando, sabe, irmãos? Eu não estou desmerecendo a oração em silêncio. Eu estou falando que a oração em voz alta traz vida. Porque não só os ouvintes que estavam em volta daquele velório, daquele enterro, como o morto ouviu a oração em voz alta. Como o morto ouviu a oração em voz alta. Há um poder espiritual quando nós oramos. Devemos orar em voz alta, assim como Jesus orou, e toda a multidão ouviu a sua voz, e também o morto, mostrando a sua onisciência, a sua onipotência, revelando o seu poder divino. Jesus tem o poder no mundo espiritual. Ore em voz alta. Eu não sei o que está amarrado para você, o que está trancado, o que não anda para você, o que não está acontecendo. Eu sei que se você orar em voz alta, vai começar a acontecer. Vai começar a acontecer. Expresse o homem e a mulher espiritual que há em você, na oração em voz alta. Ore em voz alta. Em Isaías, nós falamos aqui que os homens que eram necromantes, que gostam de falar com os mortos, só cochicham. Os médios gostam de cochichar. O fulano falou isso. Eles gostam de fechar os olhos, prostrar a cabeça e escrever. Sim ou não? Jesus falou com o morto em voz alta: Lázaro, vem para fora. Mostrando todo o seu poder. Não usou simpatia, não usou nada disso. Essas práticas ele não usou, mas Jesus orou em voz alta para que as pessoas pudessem ouvir a sua oração de poder. Ora em voz alta. Uma oração em voz alta, ela é poderosa. Ela é poderosa. Diga glória a Deus. Ela é poderosa. Minhas filhas sabem quando nós vamos para o quarto e elas vão lá na porta e ficam ouvindo eu e a minha esposa. Aí a mais velha ou a mais nova, tanto faz, dependendo da que for lá, já pede para a outra ficar em silêncio porque o pai e a mãe estão orando. E quando eu estimulo elas antes de dormir orar, eu falo: ore mais alto. Pedindo para ela orar em voz alta, para que quando a gente chegue lá, veja, ouça e presencie elas orando em voz alta. Não peço para elas cochichar, não cochiche. Eu não dou glória para o diabo, eu dou glória para Deus. O diabo não vai atrapalhar os planos de Deus, não vai acabar com os planos de Deus. O diabo é derrotado, o diabo é perdedor. Ore em voz alta. Ore em voz alta perto do filho, da esposa, do esposo, perto da mãe, perto do pai, dos seus irmãos, do seu patrão, dos seus colegas de trabalho. Ore em voz alta aqui na igreja, para que os seus irmãos possam te ouvir orando. Quando você ora em voz alta, você não revela somente uma religiosidade, como muitos acreditam, mas você revela uma intimidade. Você revela intimidade. Eu já orei com pessoas
que me acompanharam em orações, em montes ou em igreja, e eu falava assim, vamos começar a orar, e aí eles oravam, daí a gente parava, acabava a campanha, parava de orar aí 3 semanas, e quando nós voltávamos a orar, a pessoa não conseguia mais orar. Ela não conseguia mais orar porque a prática da oração em voz alta dela acabou, ela só conseguia cochichar. E é tão libertador, eu não sei se os irmãos que são mais antigos de igreja sabem que quando se une e reúne um grupo de pessoas que oram em voz alta, o fogo desce ali no meio. Ou quando não tem fogo e alguém que ora em voz alta chega ali e ora em voz alta, muda aquele ambiente. É poderosa a oração em voz alta. Ela é poderosa, a oração em voz alta. Então ore perto das pessoas. As pessoas costumam dar muito poder para o diabo, citando ditados como, não vou orar em voz alta para o diabo não atrapalhar o agir de Deus. Quero repetir de novo, quem é o diabo? Irmãos, quem é o diabo? A gente precisa estar escondendo as coisas dele. A gente precisa estar fazendo isso nas escuras, para dar uma surpresa. Não, vou fazer tudo quietinho, ninguém vai saber de nada. Meu irmão, isso não é testemunho. Testemunha quando a outra pessoa sabe, ela vai testemunhar. Não é, eu não quero dar surpresa em ninguém. Eu quero revelar, Senhor, eu quero ser um homem ungido, eu quero ser um homem abençoado, eu quero ser um pai, eu quero ser um filho, eu quero ser isso, quero ser aquilo. As pessoas têm que ouvir isso e elas verão a transformação. Isso é testemunho, porque elas vão testemunhar. Elas vão falar. Não quero fazer nada escondido. Quero falar em voz alta. Não tenha medo de orar em voz alta. Jesus tem poder no mundo espiritual. Jesus tem o poder no mundo espiritual. Se você não consegue orar com o pastor aqui na igreja, em voz alta, ore dentro do seu quarto com a sua esposa. E diga assim, querida, começa a oração. Começa orando. Menos de um mês para você sentir diferença na sua vida. Menos de um mês. Menos de um mês para você ver diferença na sua vida. Na oração em voz alta. Eu oro pela minha esposa, essa madrugada eu orava, Senhor, a minha esposa precisa do Senhor. Abençoa ela, Jesus. Todos os dias de manhã, minha esposa diz assim para mim, me abençoa antes de eu ir para o emprego. Eu não só faço, Deus te abençoe. Eu não uso só esses jargões que os antigos gostam de usar, não. E ela fala, Deus me abençoe. Não, eu oro, Senhor, usa a tua filha lá dentro daquele trabalho. Coloca ela no teu propósito, aproxima ela de pessoas, revela para ela, abre os olhos dela, que ela venha ver o necessitado, que ela venha ver quem está precisando, que o Senhor encaixe ela no seu propósito. E quando eu saio para ir para reunião de pastores, ou eu tenho uma visita, ou eu tenho que ir a algum lugar que eu tenho que ir sozinho, a minha esposa para lá na porta, estende a mão, Senhor, guarda o meu esposo. Abençoa ele, Jesus. Guarda ele. Abençoa a vida do teu servo. Abençoa a vida do teu filho. Isso é tão encorajador para quem está ouvindo. A oração em voz alta não é para mostrar a nossa religiosidade, nossa santidade, sim para revelar a nossa dependência total de Deus. Quando eu oro em voz alta, não estou sendo religioso. Porque quando você pega uma pessoa que está orando em voz alta,
Religioso nenhum ora desse jeito. Religioso bate no peito, Jesus falou no livro de Lucas. Ele ora batendo no peito: eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso. Esse é o religioso. O dependente de Deus ora em voz alta falando assim: Jesus, se não fosse o Senhor, nem receber eu iria esse mês. E para quem está no lado ouvindo essa oração, meu Deus do céu, ver um ser humano totalmente dependente do seu Deus, orar em voz alta traz intimidade, remove medos e revela a nossa fragilidade. Todos nós que estamos aqui somos frágeis, pequenos, a qualquer momento a gente pode se quebrar. Você sabia disso ou não? E a oração em voz alta faz com que o ouvinte que está no lado venha entender isso. Esta pessoa aqui não é um super-herói, esta pessoa aqui não tem superpoderes, esta pessoa aqui tem uma oração em voz alta que revela o quanto ela precisa de um Deus acima dela. É libertadora a oração. Isso atrai pessoas não para mim, isso atrai pessoas para o Senhor. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, não com os homens. A palavra de Deus, ela é muito poderosa. Diga glória a Deus, para transformar homens. Mas a oração, ela é intimidade com o Senhor. Às vezes você está aqui e só quer pensar numa coisa: eu preciso só de uma palavra para me dar para o meu irmãozinho. Você precisa de uma oração. É isso que você precisa. Que palavra Deus vai me dar para me entregar para o fulano? Cara, para com isso. Ore por esta pessoa. Ore por ela, coloque a mão nela. Ontem nós estávamos aqui no Café de Pastores, o primeiro café. Dizer que eu falei isso aqui na igreja um dia, e orando aqui em voz alta, estava eu, minha esposa, minha família, e orei: Senhor, um dia proporciona um café para os pastores. Proporcionalmente eu falei para eles, eu orei para que a gente um dia pudesse proporcionar um café para os pastores aqui da cidade nessa igreja. Aí ontem nós recebemos um ensinamento de um pastor, ele falou assim: Jesus, quando ele deu autoridade para os discípulos expulsarem demônios e curarem enfermos, ele diz assim: impõe as mãos sobre os enfermos. Jesus não disse assim: orem e fiquem orando, não. Ele diz: impõe as mãos sobre os enfermos e os endemoniados, eles serão livres. Autoridade para nós alcançar os doentes a gente tem, irmãos. A gente precisa orar sobre pessoas para que elas venham aumentar a fé delas. Ora sobre pessoas. Saia daqui amanhã, em nome de Jesus, ou hoje mesmo, vá até alguém. Se essa pessoa não quer que você coloque a mão nela, faça uma oração perto dela. Eu era muito estrategista no meu começo de conversão. Eu comecei a observar no meu trabalho que eu orava muito em casa, bastante em casa, demais. Mas eu tinha que despejar sobre alguém. Falei: é impossível, irmão, eu sou cheio de Deus, ninguém vê isso. Eu não entrego nada para ninguém. Eu comecei a entrar no meu trabalho e deixar a porta do banheiro meio aberta. Aí eu entrava lá dentro, dobrava o joelho e apagava a luz. Aí os outros funcionários entravam, me pegavam de joelhos, voltavam para trás. Eu nunca escondi que eu era um homem de oração. O dia que eu fiz a minha carteira de motorista, eu orei dentro do carro. A que ia fazer o julgamento lá no dia da prova, viu eu orando, voltou para trás. E eu estava ali, com a mão na direção, falando: Jesus. Eu estava suando de nervoso. Mas eu estava orando: Jesus, eu preciso desta carteira de motorista. Eu preciso passar. Eu nunca tinha dirigido carro.
E passei na primeira. Méritos meu? Não. É a oração que vai mudando você, é a oração que vai trazendo confiança, é a oração que vai trazendo estabilidade. Ore em voz alta. Diga glória a Deus. Ore em voz alta. Pare de ficar cochichando. Ore em voz alta. Às vezes eu entro nos hospitais para orar e as pessoas que estão em outros quartos, os quais eu não vou, ficam na porta esperando eu passar por ali porque ouvem a minha oração. Ó, tem alguém orando aí. Vamos chamar o irmãozinho? Tem alguém orando aí. Não tenho vergonha de orar se for no meio da multidão, se for só com poucas pessoas. Eu quero orar em voz alta. Porque eu li aqui na minha Bíblia, e na sua Bíblia também deve estar escrito isso, que um morto ressuscitou quando ele orou em voz alta. Trouxe vida. Seu casamento está murchando? Ora em voz alta. Sua empresa está acabando? Ora em voz alta. Seu filho está se perdendo? Ora em voz alta. Um dos maiores testemunhos que a gente ouve nas igrejas são aqueles: eu ouvi a minha mãe orando por mim quando eu estava nas drogas. Um dos maiores testemunhos que a gente ouve na igreja é: eu ouvi a minha esposa clamando por mim quando eu estava no álcool, no cigarro. Orando em voz alta. Usar autoridade no mundo espiritual. Use o poder que é a oração em voz alta. Sabe, chega lá no seu trabalho amanhã e ora em voz alta. Você gosta de receber oração, sim ou não, gente? Imagina a outra pessoa quando receber uma oração sua em voz alta. Eu preciso que alguém ore por mim em voz alta, não que cochiche, não que entre dentro do quarto dela. Por isso que toda terça-feira eu me reúno com uma intercessora que a gente tem aqui, intercessora do meu casamento, intercessora do ministério aqui da igreja, e ela ora em voz alta. Irmãos, um dia o obreiro me convidou para nós lá no Rio. Estava mal, estava desanimado, passando por situação financeira difícil, meu espírito acabado. Mandei uma mensagem para ela, antes de nós chegar lá no Rio, falei: faz uma oração para mim, eu preciso ouvir alguém orando por mim. E essa mulher começou a orar. Chegando lá pertinho do rio, eu fui escutando a oração dela. Falei: meu Deus do céu, me renovou. Não melhorou, a situação financeira continua difícil ainda. Só que o que estava mal em mim não era o físico, era o espiritual. Se você andar bem no espiritual, irmão, você tira de letra as coisas físicas. Você quer ver uma coisa? João 17, 21. Abre aí, missionário. João 17, 21. João 17, 21. O que está escrito aí? Não é isso aí. João 17, 21. Deixa eu ver aqui. João 17, 21, é? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus está orando pelos seus discípulos e ele está falando assim: Pai, eu não peço que o Senhor livre eles do mundo, eu peço que o Senhor guarde eles do que é o mal do mundo. Sabe qual que é o mal do mundo? Sabe, Cleice?
Qual é o mal do mundo? A desunião. Jesus está orando para que os discípulos dele sejam unidos. Assim como ele e o Pai são um. Por isso os discípulos acreditavam que ele e o Pai eram Deus. Quando você ora em voz alta, você vai encorajar outras pessoas a serem com você. E o mal do mundo, que é a desunião, a exclusão, o andar sozinho, acaba, termina. Deus não quer que você ande só. Deus quer que você seja unido. E isso vai acontecer quando você orar em voz alta. Uma família que ora é uma família unida. Eu estou 2 anos, um mês aqui, falando, ore em casa, façam cultos em casa. Quando você ora em voz alta, você traz maturidade para a sua casa, você vira um homem maduro, uma mulher madura. Eu olhando aquela foto que eu mostrei para o Johnny, para alguns irmãos lá no futebol, irmãos, ali eu já tinha um compromisso terrível. Imagina, tinha um franjão aqui assim, não cortava cabelo, não fazia nada, não tinha barba. Eu já cuidava de pessoas, eu já aconselhava pessoas, eu já pagava aluguéis, eu já pagava água, eu pagava outros funcionários. Era mirradinho. As pessoas nem me respeitavam na igreja. Quando chegava na igreja, falavam, ô pastorzinho. Quantas e quantas vezes eu ouvi os membros chegando para mim falando assim, você é um gurizinho, tem idade para ser meu neto. Mas quando eu orava em voz alta, como as pessoas me viam, mudava. Porque a oração em voz alta traz maturidade. A oração em voz alta traz maturidade. Cristo quer te amadurecer. Cristo quer trazer vida para você. Cristo quer trazer união para você. Pare de cochichar, ore em voz alta. Ore em voz alta perto da sua esposa, ore em voz alta perto do seu esposo, ore em voz alta lá no seu trabalho, ore em voz alta. Irmão, revela quem você é. Como diz um pastor, solta esse leão que está dentro de você. Revela quem você é, vai orar. Vai orar, ora em voz alta. Ore em voz alta. Jesus quer trazer algo para você. Você que é um homem e uma mulher que são casados, não oram mais em voz alta, tem algo de errado com você. Vocês precisam orar em voz alta. Vocês precisam dobrar os joelhos um no lado do outro e clamar em voz alta. Vocês precisam fazer isso. Alguém tem que dar essa atitude. Eu posso falar isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Começa por você, homem, fazendo isso. Começa por você. Você é o cabeça dessa casa. Você não é a cauda. Você não equilibra nada. Você traz as coisas. Deixa a tua esposa prosperar a sua casa. Mas você tem que ser você. Tem que ser você. Não pode ser o outro. Pastor, mas aqui na igreja só vem eu que sou mulher. Aí é você. Daí você vai converter o teu esposo lá orando. Se só vem uma mulher. Mas você não começa por você. Vamos orar? Vamos orar? Aí você chama, não sei que apelido você deu para ela. Nega, amor, docinho, sei lá, bebê. Vamos orar? Aí você ora. Jesus, eu estou aqui junto com a minha esposa. Diga glória a Deus. Essa mulher linda, abençoada que o Senhor colocou. Esse dia eu estava orando com o Senhor aqui sozinho, varrendo a igreja. E falei assim, Jesus, essa mulher vai me levar para o céu.
essa mulher vai me levar para o céu. Tinha que ser ela, Jesus. A oração em voz alta vai fazer você se apaixonar pela sua esposa e pelo seu esposo cada vez mais. Você vê nela, você vê nele, você vê nos seus filhos qualidades que você ainda não tinha visto. Eu fico olhando, minha filha orou hoje aqui. Ela orou hoje aqui. Eu vejo isso é maravilhoso, irmãos. Eu termino de fazer a comida, que eu estou fazendo comida meio-dia. E eu falo para elas: já abençoaram a comida? Porque eu não ouvi. Elas vão lá, levantam a mão, fecham os olhos. Senhor Jesus, abençoa essa comida e traz comida para os nossos irmãos. Amém. A oração em voz alta. Diga glória a Deus. Fica de pé. Glória a Deus. Fecha os olhos. Vamos orar em voz alta. Ainda que o seu irmão venha ouvir a sua oração aí onde você se encontra, continue orando em voz alta. Se você está passando por tanta dificuldade, por tantos problemas, se você está passando por tantos problemas, ore em voz alta que o seu irmão possa ouvir os seus problemas. Não tem problema. Jesus vai te ajudar a resolver esses problemas, essa situação. Fale para Ele, converse com Ele. Senhor, nós queremos ouvir as orações, Senhor, em voz alta. Porque o Senhor disse que quando o Senhor orou em voz alta, o morto ressuscitou. Até os mortos ouvem a oração em voz alta. Senhor, nós queremos ouvir a oração. Nós queremos ouvir o clamor, Jesus. Clamor do seu povo. Ore em voz alta. Ore em voz alta. Isso, tira para fora a sua oração. Tire para fora a sua oração. Sim, Jesus, nós oramos com a fé, meu Pai. Senhor, e nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor com temor e com tremor, Pai. E nós buscamos, Senhor, a Tua presença, a Tua face, Pai. Ah, Jesus, nós queremos entrar no Santo dos Santos, Pai. Senhor, neste momento, Pai, aqui está sendo construído um altar, meu Pai, está sendo edificado esse altar ao Senhor. Meu Deus, aonde homens e mulheres, meu Deus, cheios de autoridade clamam por Ti. Aonde homens e mulheres clamam pela Tua presença. Ah, Jesus, se achega a este coração, Senhor, vem incendiar com a Tua presença viva. Senhor, nós subimos no alto do monte neste momento, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, apenas dentro de um prédio. Mas a fé, meu Pai, ela nos transporta para o alto, Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro. A Tua presença, meu Pai, está neste lugar e o Senhor está tocando corações nesta manhã. Senhor, o Senhor está nos ensinando, Pai, a nos achegar a Ti. O Senhor está moldando corações, meu Pai, o Senhor está ferindo corações. Corações, meu Deus, que talvez estavam perdidos, sozinhos. Jesus, pessoas que achavam, meu Pai, que ninguém podia os escutar, que ninguém podia os ouvir. Mas o Senhor ouve o clamor do aflito, o clamor do necessitado. O Senhor é aquele que está à porta e o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. E quem abrir eu entrarei e eu cearei com ele. Neste momento o Senhor, Ele te convida para a grande ceia. Diga para Ele: Senhor, entra por essa porta, porque eu estou aqui à tua espera, Jesus. Senhor, nós queremos cear contigo. Nós queremos, Senhor, nós queremos neste momento cear na tua presença. E juntamente relembrarmos, meu Pai, o sacrifício vivo do Senhor. Pois já não vivo eu, mas que te deu essa oportunidade de você estar aqui na presença dEle. Então não fique com a sua boca fechada, não fique calado, mas fale com Ele. É a oração que Ele quer, é a oração.
A oração é a fé que é colocada em ação. A oração é aquela que nós nos movemos segundo a vontade do Senhor. Jesus, e neste momento nós te apresentamos a vida da tua igreja, Senhor. Cada um, Pai, que neste momento irá receber o pão e o cálice. Em o nome de Jesus, pode entregar. Você vai receber do pão que simboliza o corpo de Cristo. O corpo aquele que foi entregue, mutilado, massacrado pelos nossos pecados. Não foi pelos pecados dele, porque ele não tinha nenhum. Ele era puro, ele era santo. E ele se sacrificou para que nós possamos também receber essa santificação. Receba também o cálice que representa o sangue dele que foi derramado. Foi derramado não só sobre si, mas foi derramado sobre a cruz. Então, por esse momento, nós conseguimos perceber o quanto ele sofreu, o quanto ele pagou um alto preço. Um preço que, por mais que você diga, eu morro pela minha casa, eu morro pela minha família, não seria o mesmo sacrifício, porque ele morreu por toda a humanidade. Até mesmo aqueles que dizem, eu não preciso de Jesus, ele morreu também por esses. Então, neste momento, receba o pão, receba o cálice, em adoração a ele, em sacrifício de louvor, de graça. Em nome do Senhor Jesus, receba com o seu coração aberto, entregue a sua vida ao Senhor, peça para ele, Senhor, me limpa, me santifica, me traz a tua cura. Senhor, eu quero ser limpo por ti, Pai. Nesse momento, Senhor, nós queremos ser lavados, remidos pelo teu sangue, Senhor. Nós queremos ser saciados pela tua presença viva, Pai, neste lugar. Jesus, o pão, ele representa o pão vivo, ele representa a vida. Senhor, e o cálice, ele representa também a longevidade, na qual o Senhor tem a dar àqueles que o pertencem. Você faz parte deste corpo, você faz parte deste momento. Então adore ao Senhor, em o nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, levanta neste momento o cálice para os céus. Levante também este pão. E no momento em que o Senhor, ele sentou à mesa juntamente com os seus discípulos, ali ele apresentou a eles: este é o meu corpo, que simboliza o pão, o corpo que será entregue em sacrifício de vós. E todas as vezes que vocês comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, vocês relembrarão o sacrifício vivo. Neste momento, come deste pão, mas come deste pão devagar, porque esse pão, ele representa o corpo do nosso Salvador. Ele não é apenas um pão, mas neste momento ele foi santificado a ti, para que você possa receber a santificação do alto. Levante também este cálice, o cálice da nova e eterna aliança. É uma aliança que ela não se termina, mas ela é eterna e verdadeira. Talvez você já fez alianças com tantas as pessoas e essa aliança já foi quebrada, essa aliança já foi partida, mas essa aliança é uma aliança eterna que o Senhor tem conosco. E Ele diz, e essa é a nova e eterna aliança, aliança na qual não se quebrará, mas de que eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Tome neste momento do cálice, beba de todo este cálice na presença do Senhor, amasse ele, entregue a sua vida ao Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Obrigada, Jesus. Diga para Ele: obrigada, Jesus, porque o Senhor se fez presente neste lugar. Obrigada porque o Senhor é fiel na nossa vida, Senhor. O Senhor tem nos ensinado, Pai, a tua vontade, o teu querer em cada momento.
O Senhor tem nos ensinado, Senhor, a prática da oração, que é uma intimidade com o Senhor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Levante as mãos, meus irmãos. O Senhor ouviu o seu clamor, a sua oração. O Senhor ouviu a sua oração, e você verá, se você praticar a oração em voz alta, você vai ver as coisas acontecerem. Ore em voz alta, porque Deus vai te ouvir. Ore em voz alta, porque testemunhos vão ser gerados na sua vida. Pessoas serão fortalecidas na sua oração. Ore dentro da sua empresa, no seu trabalho, na sua casa. Tenha aquele momento de oração em voz alta. Apresente a Ele em voz alta. Jesus é muito bom, Jesus é muito bom, misericordioso. Nós entregamos tudo nas mãos dele, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração, ela é uma prática poderosíssima para a glória de Deus. Amém. Deus ouvirá a sua oração. Deus ouvirá a sua oração. Sabe qual é o meu desejo? Que você não dependa desse pastor para nada, 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 nada. Às vezes você quer assim, você imagina assim, cara, eu já tenho um pastor, ele que faça. Não, irmãos, eu não fui chamado para isso. Eu sou tipo o treinador, mas quem joga é você. Quem joga é você. Quem dá o drible, quem faz o gol é você. Você que dá o passe, você que faz isso. Eu sou o treinador. Mas quando o time vai mal, a culpa é de quem? Do treinador. A culpa é dele. Nunca vai ser do jogador. É o treinador que não sabe escalar, é o treinador que não sabe fazer isso, é o treinador, ele é demitido, ele é mandado embora. Então o Senhor está preparando essa igreja, para essa igreja queimar esta cidade, para a glória de Deus, queimar essa cidade em oração, em voz alta. Amém? Senta um minutinho. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amanhã à noite, 7:30 da noite, nós vamos fazer uma oração em voz alta lá no pórtico da cidade. Eu, juntamente com alguns pastores aqui da cidade, nós vamos orar. Se você deseja ir, vá lá na entrada da cidade. 7:30 da noite nós estaremos lá no pórtico, lá na entrada, onde diz assim: bem-vindo a Rolante, que tem o posto de gasolina no lado esquerdo. E aí nós vamos estar lá 7:30. Nós vamos sair 7 horas ali da frente da padaria do 2E, na frente da igreja do pastor Carlos, né? E nós nos reunimos ali e vamos para lá. A gente ora, faz a oração e volta para casa em o nome de Jesus, tá bom? Domingo que vem nós temos o nosso jejum. Queria te convidar, às 6 horas da manhã você levanta, abre o seu jejum e vem em jejum para a igreja, tá? Terça-feira, 7:30 da noite, eu vou estar aqui abençoando sua vida. Eu quero te convidar a você vir nas terças-feiras. Venha, será diferente na sua vida. Ou você vai dar desculpa? Lembra que a desculpa nada mais é do que uma mentira. A desculpa é uma mentira que a gente coloca uma roupa em cima dela. Amém? Claro, às vezes você não consegue. Amém? Pastor, não consigo. Não dá, realmente. Às vezes a gente está muito cansado. Às vezes a gente está muito atarefado. Mas tudo com disciplina a gente consegue. Se nós nos disciplinar, a gente vai em frente. A gente vai em frente. Tá bom? Seja um dizimista, um ofertante. Aliás, hoje eu queria falar bem rapidinho. E a gente tem que resolver problemas. Não gosto de resolver problemas, mas os problemas aparecem. Há um problema com 3 situações: Deus, dinheiro e eu.
E nós temos que resolver esse problema. Deus, dinheiro e eu. Você pode repetir comigo? Deus, dinheiro e eu. Resolva esse problema de Deus, dinheiro e você. Aonde nós colocamos Deus para nós conseguirmos resolver esse problema? Como que você resolve um problema com Deus? Você coloca ele aonde? No seu coração. Para você resolver um problema com Deus, você coloca ele no seu coração. Quando Deus está no seu coração, você está resolvendo um problema com Deus. O problema com o dinheiro, aonde você coloca ele? Na gratidão. Você começa a resolver um problema com o dinheiro. Porque você usa o seu dinheiro em forma de gratidão. E você? Quando você tem um problema com você, aonde você se coloca? No lugar de servo. Você serve o verdadeiro Deus. Problema resolvido. O problema é que tem pessoas tirando Deus do coração e colocando dinheiro. E o dinheiro está no seu coração e Deus está como gratidão. E elas acabam se colocando no lugar errado. Em vez de servirem a Deus, acabam servindo o que, gente? O dinheiro. E é esse problema que a gente tem que resolver. Coloque cada um no seu devido lugar. Coloque Deus no seu coração. Coloque o dinheiro como gratidão. E se coloque como servo. Se coloque como servo. Se você conseguir resolver este problema, você não vai conseguir, você vai conseguir resolver muita coisa na sua vida. Eu vi que no decorrer desse ano, muitos enfraqueceram no quesito de ofertar na igreja também. Alguns no ano passado separavam, eu dei uma dica no ano passado, você quer ofertar, separe uma oferta no mês e divida ela para cada domingo, assim você oferta todos os domingos, isso vai gerar prosperidade para você, porque a oferta multiplica. Não importa a quantidade, se você tiver 50, você dividir ele. Você não precisa trazer 50, não precisa trazer 100, você divide a oferta. Só que eu tenho algo para dizer, que quando o dinheiro ele vira motivo de gratidão, você não se contenta em ser grato só com pouco. É como você, quando você tem gratidão pela sua esposa, pelo seu esposo, cara, dificilmente você quer comprar coisinha pouca para ele. Então você usa da gratidão e investe no mais caro, no melhor. Porque se você é grato, então o dinheiro é o lugar de gratidão. Não há dificuldades, ainda que você passe sem dinheiro, cara, mas você usou aquilo dali para uma gratidão. É o lugar do dinheiro é o lugar de gratidão. O dinheiro não é do diabo, o problema é que a gente ama o dinheiro. E amando o dinheiro, colocamos ele no coração e tiramos Deus lá de dentro. Aí nós causamos um problema. Só que o problema tem que ser resolvido. Você conhece Deus? Sim ou não? Quer conhecer Deus? Veja o que ele ofertou. O que Deus ofertou? O Filho. Nós conhecemos Ele. Sabe o que eu aprendo com isso? A sua oferta revela você. Porque Deus se revelou quando deu o seu único filho, amando o mundo de tal maneira que pegou tudo que tinha e deu pelo mundo, cara. O mundo não presta até os dias de hoje e Deus deu o melhor que Ele tinha, porque esse é Ele. Esse é Ele. Esse é Ele.
Isso aqui tem mexido muito comigo nesses dias. A oferta revela quem você é. Ela revela quem você é. Ela mostra quem você é. Será que não há um problema a ser resolvido? Deus, dinheiro e você? Deus, dinheiro e eu? Deus tem que estar no meu coração. Dinheiro como gratidão a Deus. Você e eu devemos de servir o verdadeiro Deus. Nós devemos de servir o verdadeiro Deus. Resolva essa situação. Amém? Resolva essa situação. Você vai ver que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida para a glória de Deus, tá bom? Seja um dizimista, seja um ofertante, volte à atividade, tá bom? Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer, Deus vai te sustentar. Tá bom? Coloca Deus no seu coração, coloca o dinheiro como uma forma de gratidão a Deus e se coloque no lugar de servo, mas sirva o verdadeiro Deus. Glória a Deus. Fica de pé, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Separe nas mãos seus dízimos, suas ofertas. Tem alguma coisa a mais? Só isso, né? Glória a Deus. Então, domingo que vem, dia de jejum, tá bom? Jejue, levante 6 horas da manhã. Você que, deixa isso aqui para mim. Você que toma remédios, apresente ao Senhor se você toma remédios. Tá? Apesar que é um jejum de poucas horas, você aguenta ficar sem tomar água. Nós não teremos ceia domingo que vem, somente o jejum, mas será uma bênção de Deus. E aí nós praticamente entregamos o mês, né? Praticamente a gente entrega o mês. É mesmo? Quase entregamos o mês. Quem é lá de Giruá, dia 1º de agosto, nós estaremos aí na cidade de Giruá, abençoando todos. Então convide pessoas, vão para lá. O Senhor vai fazer coisas grandes em o nome de Jesus. Assim como o Senhor vai fazer nessa cidade e já está fazendo para a glória de Jesus. Na nossa cidade, eu gosto de profetizar isso. Essa cidade é uma benção. Essa cidade é uma benção. É a cidade que Deus escolheu para nós viver, morar, e nós estamos aqui, tá bom? Quando você passar por aqui, você pode pegar o seu envelope do dízimo. Hoje a maioria não pega porque está na tecnologia, já estamos mais avançados, então a gente manda direto pelo Pix e manda por lá, não tem problema, tá bom? Você pode pegar, quem sabe, envelope de oferta, fazer uma oferta, separar sua oferta e ofertar. Está passando por algum problema? Eu quero te encorajar. Faça um voto, faça uma oferta, conversa com Deus, fala com Ele que Ele vai te ajudar, tá bom? Ele vai te ajudar, o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te socorrer. Deus é poderoso, tá bom? Deus é poderoso. Levanta para os céus, fecha os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tudo, Jesus, por cada dizimista, por cada ofertante, por cada colaborador, que possamos resolver o problema com aquilo que o Senhor acabou de nos falar, e que a partir deste momento possamos sair deste culto fazendo e realizando orações em voz alta, porque foi isso que o Senhor falou conosco nesta manhã. Eu quero aqui levantar minha mão e estender para você. Se há alguém doente aqui no nosso meio, você será curado, porque eu oro em voz alta para o Senhor curar os doentes no nosso meio. Eu oro em voz alta para que portas venham se abrir esta semana e você venha testemunhar. Eu oro em voz alta para que o Senhor venha te dar um escape, uma resposta. Eu oro em voz alta, eu abençoo você em nome de Jesus. Senhor, receba os dízimos, receba as ofertas, o sustento para a tua casa, o sustento para a tua obra, em o nome de Jesus. Se você crê, você pode... Deus, glória a Deus, venham todos aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, vem deixar os seus dízimos, suba em cima do altar, daqui pode ir para sua casa, vão abençoados para a glória do nosso Senhor Jesus. Estou preparando um caminho
endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresce. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho